Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos ter nossa aula diferente, vamos ter uma aula de história. É bem verdade que a gente está vivendo em épocas de pandemia, né? Todo mundo dentro de casa, mas a gente precisa lembrar que o mês de abril, ele é um mês importante, com muitos eventos significativos. Por exemplo, nós tivemos a Páscoa, que apesar de ter um sentido religioso, mas ele também tem a ver com o descobrimento do Brasil. Pois foi nessa época que Dom Manuel realizou a primeira missa, né, aqui no Brasil. Ao mesmo tempo também tivemos o dia 19 de abril, onde nós comemoramos o dia do índio, em lembrança e homenagem aos primeiros habitantes do Brasil. E amanhã nós vamos ter um evento importante também. 21 de abril comemora-se a morte de Tiradentes. E no dia 22, o descobrimento do Brasil. Mas por que 22? Na verdade, os portugueses já estavam no Brasil, mas só no dia 22 eles denominaram esse país tão bonito como Brasil, uma vez que eles viram que o que mais predominava era o pau-brasil. Mas hoje nós não vamos falar disso. Nós vamos falar sobre um personagem significativo que não viveu na época do descobrimento, porém se destacou em querer a independência do Brasil de Portugal, que foi Tiradentes. Só que nós vamos aprender sobre Tiradentes nesse tema aqui, ó, Inconfidência Mineira. O que é isso? Que relação tem isso com Tiradentes? Que relação tem isso com o descobrimento do Brasil? Eu vou agora fazer um resumo dessa história para vocês entenderem por que 21 de abril é um feriado nacional em homenagem a Tiradentes. Vamos lá? Bom, a corte portuguesa, ela se achava, ou os portugueses, né? Eles se achavam donos do Brasil. Eles acreditavam que uma vez que eles tinham descoberto essa grande terra e dado a ela um nome, eles poderiam ser donos de tudo que nela existia. E nessa época da Inconfidência Mineira, se diz mineira porque ocorreu no estado de Minas Gerais, mas em especial na cidade de Vila Rica. E era rica mesmo, pois naquela região havia muitos minérios, em especial ouro. E isso chamou a atenção dos portugueses. Então, o que eles faziam? Eles exigiam que todo minério ou todo ouro que era recolhido naquela região, 1/5, ou seja, a grande parte dos impostos por conta desses minérios deveria ser dado a Portugal. As pessoas não gostaram, pois estavam sendo exploradas e ao mesmo tempo também passadas por alto no que diz respeito a grandes valores de impostos que eram cobrados. Para acabar com isso, um grupo de homens, que eram chamados de inconfidentes, em especial 7 desses homens, se reuniram para tramar algo contra a corte portuguesa, a fim de impedir que eles continuassem a fazer isso. Entre esses 7 homens, que são esses que a gente está vendo aqui, havia Tiradentes, ou o nome original dele, José da Silva Xavier. Então esses homens se reuniram, alguns deles eram militares, outros eram padres e outros eram poetas, eram homens ilustres na sociedade. E decidiram que iriam criar na Praça da República uma revolução, ou o que a gente chama hoje de protesto, fazendo a população agitar-se e ir contra a corte portuguesa, dizendo que não aceitariam mais aquela cobrança exagerada de impostos. Só que aconteceu algo. Um dos inconfidentes, que se chamava Joaquim Silvério dos Reis, ficou sabendo dessa reunião e contou à corte portuguesa o que os inconfidentes estavam tramando, que era um protesto contra a corte portuguesa. Mas ele fez pior, ele alegou que Tiradentes, ou Joaquim da Silva Xavier, era o líder dessa reunião. Era ele quem estava atiçando o povo a se revoltar contra Portugal. Todos foram presos. Como vocês podem ver aqui, ó, a gente está observando o julgamento deles. E esses aqui são os 6, porém, Tiradentes está no centro, ou como sendo o principal. Mas por quê? Porque embora todos os outros tenham sido soltos, Tiradentes,
ele foi o único que assumiu que haviam planejado. Ele disse que, de fato, ele era contra aquele imposto abusivo e ele disse que iria continuar lutando para que o Brasil fosse independente de Portugal e não precisasse mais ser escravizado ou explorado por eles. Por causa disso, ele foi sentenciado à morte e no dia 21 de abril de 1792 ele foi enforcado e esquartejado na Praça da República, ou seja, pedaços dele foram espalhados pelas praças. Então, o que isso tem a ver com o descobrimento do Brasil? Tiradentes, ele almejava que o Brasil fosse independente de Portugal, mas isso só aconteceu séculos à frente, quando Dom Pedro I, em 7 de setembro, proclamou essa independência do Brasil. Eles não se conheceram. E Tiradentes nem viveu na época do descobrimento e nem também viveu na época da independência. Porém, ele já era um homem que lutava contra a exploração de Portugal no Brasil. Por ele morrer defendendo os interesses do Brasil, ele foi tido como um herói. E por conta disso, 21 de abril é um feriado nacional para honrar um homem que defendeu o Brasil. Mas o que é que nós do quarto ano temos a ver com isso? É porque vocês vão ter a oportunidade de no dia 22 mostrar o respeito e a honra de vocês a esse grande homem. Como? Nós vamos ter a nossa culminância do mês de abril. E o quarto ano vai ter a oportunidade de recitar um poema que tem o tema Exaltação a Tiradentes. E vai fazer com que todos nós sintamos o orgulho de termos tido um homem tão importante no Brasil. O poema é esse. Exaltação a Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril, pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Observem que essa parte é frisada 2 vezes, para comprovar que ele não era um traidor, mas um defensor do Brasil. Continua. Joaquim José da Silva Xavier, o nome de Tiradentes, foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói para sempre há de ser lembrado. Então vocês vão estudar esse poema, vão entender esse poema e no dia 22, em frente a uma câmera e com a farda, vocês vão representar o Bernardino Moreira recitando esse lindo poema em homenagem a Tiradentes. Então hoje vai ser colocado no Clipe Escola esse poema, vocês vão ter amanhã e quarta-feira pela manhã para postarem esse vídeo e quarta-feira à tarde nós nos encontraremos na nossa aula virtual. Muito obrigada e boa tarde.